E eu quero chamar você para ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 4. Para isso eu vou usar a tradução brasileira. Disse Deus, e haja luz, e houve luz, e viu Deus a luz, que era boa. Presta atenção nessa expressão, era boa. Essa expressão, era boa, viu Deus que era bom, viu Deus que isso era bom, é uma expressão de aprovação. Então, nesse processo em que ele está trazendo, restaurando, trazendo vida, trazendo o seu processo criativo, agindo sobre a terra, ele, em cada ação, ele expressa alguma coisa. E essa expressão que ele faz é uma expressão de aprovação. Nós temos que aprender com Deus muito do que ele fala, mas jamais podemos deixar de aprender com Deus quando ele também não fala. E aqui eu quero prosseguir com vocês, ainda na passagem de Gênesis, as suas várias ações da restauração, processo em que ele está restaurando, ele está trazendo vida, ele está criando alguns momentos em que ele faz a sua tão aclamada aprovação. Vamos a cada uma delas. Eu quero agora falar do versículo 9, ainda tentando fazer essa retratação da aprovação de Deus no seu processo ali de criação da terra. Olha só, a terra nesse momento ela está inundada, tá? Completamente inundada nesse caos, e o Senhor vai fazer a terra aparecer. No versículo 9, ele diz assim: disse também Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Aqui vai aparecer a parte da terra, a parte que estava oculta pelas águas, dessa grande inundação caótica. Lembrando que esse é o processo que o Espírito pairava sobre a face dessa água, dessa inundação abissal. E ele ordena que a porção seca se manifeste. No momento que a porção seca se manifesta, aquilo que a gente chama de Pangeia, vai acontecer também a aparição dos mares. E essa junção de terra, porção seca, e mares faz com que a gente tenha o resultado do que hoje, se manifestou geograficamente sobre a Terra. Essa manifestação geográfica sobre a Terra, que faz a Terra ser como ela é, nesse momento de Gênesis 1:9, tem a aprovação divina. No final desse processo, acontece, mais uma vez, a expressão, viu Deus que isso era bom. E isso vai continuar acontecendo, essa expressão de aprovação, no versículo 10, 12, 18, até o versículo 21 e 25, que vai finalizar todo o processo criativo dos seres viventes, esses seres viventes como aves, animais aquáticos, marítimos, répteis, os que se rastejam, animais selváticos, e toda a erva e relva do campo, todas essas ações criativas de Deus têm a sua aprovação. Sempre tem a expressão, viu Deus que era bom, até chegar no homem, depois do versículo 25, e isso se encerrar no versículo 31, que é onde acaba toda a obra de Deus. Ele usa a expressão, e viu Deus que isso ou estava, ou isso era muito bom. Quando ele finaliza o homem, aparece a expressão, muito bom. Mas por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com o tema de Satanás estar no inferno ou não? Vamos olhar o versículo 8. Vamos olhar o versículo 8, mas começando pelo versículo 6. Olha o que diz o texto, também estou usando aqui a tradução brasileira. Disse também Deus, faça-se um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e dividiu as águas, que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Versículo 8. Chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã o dia segundo. O que vocês perceberam nessa passagem do dia segundo? Vamos tentar exemplificar aqui, tentar ser o mais didático possível. No momento que Deus ele traz a luz, uma luz que não é ainda os luzeiros, a lua e o sol, é uma luz ali que aparece, que agrada a Deus e que faz com que ele continue trabalhando sobre aquela reação caótica da Terra, aquela situação caótica da Terra, e em algum momento ele joga um vácuo na Terra, sobre essa Terra, que na verdade ela está totalmente inundada. É uma inundação que chegou aos céus, mas não tinha céus até então, mas era tão alta que chegou a fazer, por exemplo, o Monte Everest parecer algo muito pequeno, perto do que essa inundação conseguiu alcançar. Ela alcançou uma altura tão grande que quando Deus ele manda passar um vácuo para dividir as águas, que vai ficar nesse vácuo, que é chamado firmamento, parte dessa água sobe, parte dessa água fica, que depois ele manda aparecer a porção seca, que é a terra, e os mares. Parte é elevada,
E esse vácuo, com esse espaço, chamado de firmamento, é o que se chama de céu. E o que acontece? Quando ele faz essa ação, ele não emite a sua palavra de aprovação. E viu Deus que era bom, ouviu Deus que isso era bom. Por quê? Sugere-se, e aqui eu queria fazer a análise e a citação do grande erudito G.H. Pember, no seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra, que no momento em que o Senhor faz essa ação, seres caídos que estavam envolvidos nesse caos, porque muito provavelmente tem a ver com a rebelião desses seres, algo como demônios e anjos decaídos, quando ele cria esse vácuo, esse espaço e a água sobe, esses seres imediatamente ocupam essa região. E quando Deus vê essa situação, ele não pode aprovar e ele não pode dizer que aquilo era bom. Que seres são esses? Que situação é essa em que eles se apoiam nessa região aérea, nesse ar, nesse vácuo, nesse céu? São seres decaídos. São seres que, na passagem de Jó capítulo 1, versículo 6, são seres chamados filhos de Deus. Lembrando você que no Antigo Testamento a palavra filhos de Deus nunca se aplicou ao homem, na exceção de Adão, que realmente era chamado filho de Deus porque foi criado por Deus diretamente, e a expressão aplicada no Antigo Testamento ao ungido ou ao Messias, que seria chamado filho de Deus, obviamente, porque o Messias é o filho de Deus, mas em nenhuma outra situação a palavra filho de Deus se aplica ao homem no Antigo Testamento. A palavra filho de Deus, aplicando-se ao homem, acontece apenas no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, entre eles João, capítulo 1, versículo 12, retratando aquilo que seria chamado de novo nascimento, de regeneração, que o homem viria nascer do Espírito apenas depois da obra redentiva de Nosso Senhor, que seria feita naquela cruz e depois da sua ressurreição. Então a regeneração, o fato do homem nascer de Deus, aconteceria somente muito tempo depois de tudo aquilo que aconteceu na queda e do Antigo Testamento até então. Ou seja, cerca de 4.000 anos de tudo que aconteceu lá no Éden até o Senhor Jesus dar sua vida por nós naquela cruz. E aí Deus passar a ter filhos e filhas nascidas do Espírito.